6 coisas que eu fiz em 2024 para aumentar o meu limite do cartão de crédito que você pode fazer para aumentar o seu limite do seu cartão de crédito agora em 2025. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês basicamente o que eu fiz em 2024 para chegar em mais de 150 mil reais de limite disponível em cartões de crédito, né? E em um único cartão eu tenho 150 mil e somando todos os meus cartões aí vai passar dos 200 mil reais. Eu quero mostrar esses 6 passos para vocês, tá? Então vamos começar. O primeiro ponto que você tem que fazer agora em 2025 para conseguir ter aumento nos seus limites de cartão de crédito é atualizar a sua renda. Esse é o primeiro ponto. E por que atualizar a sua renda é importante para que você tenha mais limites no seu cartão de crédito? O motivo disso é mostrar para o banco que você está gerando relacionamento ali com eles, que você preza pela atualização dos seus dados junto com a instituição financeira. Esse acaba sendo um dos motivos para atualizar a sua renda. Outro motivo é que o banco pode ser que esteja com a sua renda antiga ou desatualizada. Às vezes no seu banco está lá que a sua renda é 1.000, 2.000 reais e a sua renda na verdade é 10, 15 mil. E daí para o banco fica difícil te conceder mais limite sabendo que a sua renda está cadastrada como 2.000 reais. Como eles vão justificar um limite para você de, por exemplo, 20 mil, sendo que a sua renda está lá em 1.000, 2.000? E na verdade a sua renda está em 10, 15 e daí você consegue de fato ter aquele limite maior. Então esse primeiro ponto é um dos mais importantes porque ele vai basicamente dizer para o banco quanto que está a sua renda atualmente. Então, naquele banco que você quer criar um relacionamento, ter mais limite no cartão de crédito dele, entre no aplicativo ou então converse com o seu gerente, fala sobre a sua atualização de renda. Em alguns casos você vai conseguir mandar o seu extrato bancário para conseguir comprovar a sua renda, em outros casos você não vai conseguir fazer isso, então depende do banco, que alguns vão aceitar e outros não vão aceitar, e depende também de qual instituição financeira você está atualizando. Em alguns lugares você consegue atualizar com imposto de renda e o gerente faz diretamente isso, em outros você consegue diretamente no aplicativo colocar, minha renda é 20, 30 mil reais, você consegue colocar lá, sem precisar comprovar nada. Mas então, esse é o primeiro ponto para você fazer agora em 2025 para conseguir aumentar os seus limites. Já o segundo ponto é você utilizar o limite que você já tem disponível. Porque pensa comigo, imagine que você tem 10 mil reais de limite disponível no seu cartão de crédito atualmente e você não utiliza, você só usa Pix, você só usa débito e não utiliza nada do cartão de crédito. Quando você solicitar mais limite para o banco, sendo que você já tem esses 10, o banco vai analisar a sua média de utilização daquele cartão e vai ver, o fulano utiliza só 100 reais, 500 reais por mês e ele tem 10 mil disponíveis. Não vou conceder mais limite porque o banco acaba assumindo esse risco, então ele não vai conceder mais esse limite para você, porque você tem ainda limite disponível para utilizar. E o seu gasto, o seu perfil de gastos, ele acaba não sendo um perfil de gastos de uma pessoa que precisa de mais limite. Então, por isso, o segundo ponto para você começar a fazer em 2025 e conseguir aumento do seu limite é utilizar o seu limite de forma mais completa, tentar utilizar o máximo possível que você conseguir. É claro, não entrando em dívidas para fazer isso. Um ponto que eu gosto de deixar claro aos alunos e outros mentorados é que se está sobrando muito limite, então você tem que usar mais esse cartão de crédito. E a terceira coisa que você tem que fazer agora em 2025 para aumentar os seus limites é ter foco. Ter foco em um só banco. Se você tem contas em vários bancos, por exemplo, e cada uma dessas contas você tem, por exemplo, 10 mil reais de limite, você tem 10 contas com 10 mil reais de limite em cada uma dessas contas. O que isso significa? No global, no contexto geral de limite concedido para você, para o seu CPF, quando a gente fala de Banco Central, você vai ter 100 mil reais de limite disponíveis. Quando algum banco vai te conceder mais limite ou aumentar o seu limite, ele vai olhar para a praça, vai olhar para o relatório do Banco Central, quanto de limite você já tem disponível, e se você já tem muito e você ainda queira mais, e o banco entenda que aquilo seja um risco maior do que ele quer correr, ele não vai conceder mais limite. Então, vamos supor que você tenha, como eu disse, 10 mil em 10 bancos, né? Diferente. Mas você gostaria de ter em um cartão, que é aquele que você mais utiliza, 40, 50 mil reais. O que você pode fazer? Você pode cancelar algum dos cartões que você não está utilizando, que você tem 10 mil reais de limite. O seu limite concedido no relatório do Banco Central, você vai ter menos limite, de 100 você vai cair para 50, e quando você solicitar aumento de limite para o seu banco atual, ele vai olhar nesse relatório do Banco Central, ele vai ver que você agora tem 50 mil e que você, para sua renda, para o seu consumo, de fato você poderia ter 100 mil que você já tinha antes e eles não estavam concedendo mais limite, mas agora você tem 50. Então agora eles ficam mais tranquilos, eu não vou dizer que vai acontecer, mas eles ficam mais tranquilos e mais inclinados a te conceder mais limite. Isso aconteceu comigo, e isso acontece com um monte de gente que quer aumentar o limite de algum cartão e tem vários cartões espalhados e acabam não conseguindo aumentar em todos porque tem um pouquinho em cada um, tá? Então, essa é uma análise que pouca gente fala, que pouca gente faz, e dentro do meu treinamento Método Black, a gente fala etapa por etapa como você extrai esses relatórios do Banco Central para saber o seu limite total e como você analisa
qual que é a sua faixa saudável de você ter de endividamento, de limite concedido, de utilização desse limite, que a gente consegue verificar tudo isso, em que faixa você tem que trabalhar para conseguir mais limite ou então outros cartões de crédito. Foi assim que eu consegui o meu que eu falei lá no início do vídeo, que tem mais de 150 mil de limite. Então esse foco ele é muito importante. Mais um exemplo para falar sobre o foco, imagine que você tem 50 mil reais de limite em um banco, em um cartão de crédito de um banco. Imagine que outra pessoa tenha os mesmos 50, só que em 5 bancos diferentes. E vocês dois, vocês têm o mesmo perfil, tudo muito parecido as características, só que os dois, vocês querem aumentar o limite do seu cartão, daquele banco que vocês têm em comum, para 100 mil. Você, que tem somente esse limite em um banco, você tem muito mais probabilidade de conseguir aumentar esse limite para 100 naquele banco do que o seu colega. Por quê? Aquele seu colega está distribuído entre 5 bancos. O limite global dele já está em 250 mil e o seu limite global ainda está em 50. Então, para você aumentar o limite naquele banco específico, é muito mais simples do que para ele. Então, esse terceiro ponto, ele é muito importante para quem quer aumentar o seu limite no cartão de crédito em algum banco específico. É você ter foco naquele banco e também cancelar e deixar de utilizar aqueles que você não está utilizando, aqueles que são simplesmente fúteis na sua carteira, tá? O quarto ponto que você pode fazer e deve fazer, na verdade, para conseguir aumentar o limite dos seus cartões de crédito é o que eu chamo de rate bancário. Na verdade, o que eu chamo não, é o que se chama rate bancário. E é conhecido pela maioria das pessoas, que eu falo no meu perfil, tanto aqui no YouTube como lá em outras plataformas, como relacionamento bancário. É você ter um relacionamento maior e mais fidelizado com aquele banco que você quer aumentar o seu limite. O rate bancário ele vai medir basicamente qual que é o seu score dentro daquele banco, qual que é a sua probabilidade de ter produtos melhores dentro daquele banco, qual que é a sua pontuação dentro daquele banco. Clientes com ratings maiores têm muito mais chances de conseguir um cartão de crédito mais interessante, um cartão de crédito Black, um limite maior, benefícios maiores dentro do banco, upgrade de categoria dentro do banco, dentro daquele banco. Então, por exemplo, se você é um cliente da Uniclass do Itaú e você tem um rating muito alto, você pode ser convidado para participar do Personalité. Se você é um cliente Prime do Bradesco, você pode ser convidado, tendo um rate interessante, para o Principal do Bradesco. Então, rate bancário é algo que a gente pode praticar. E como que a gente aumenta o nosso rate bancário? Existem várias formas, eu não vou me alongar nelas. São cerca de 10 formas a gente aumentar o nosso rate bancário, só que dessas 10 formas, somente uma você tem que, de fato, gastar algum dinheiro, né? De fato, investir em alguma coisa dentro do banco. As outras 9 são totalmente orgânicas, como, por exemplo, você ter chave Pix dentro do banco, você ter débito automático, enfim, tem várias outras coisas que você consegue fazer. E para aumentar o seu rate bancário, depois dá uma olhada no seu relacionamento, conversa com o seu gerente em específico, perguntando o que você pode fazer para aumentar o seu rate, para conseguir elevar a sua pontuação dentro do banco. Ele vai conseguir te falar de forma mais clara, mas se ele te empurrar algum produto, não aceite o produto logo de cara, aceite somente produtos que façam sentido para você. Se você quiser saber mais sobre o rating, como eu falei, também vai ter no treinamento que eu falei a mesma coisa sobre o foco. O quinto ponto é o score. Por que o score é tão importante assim? Na verdade, não é tão importante assim. E por que eu falei dele só nesse momento e não coloquei ele como em primeiro lugar aqui, ó? O score, ele é importante quando você vai criar um novo relacionamento com uma instituição bancária, quando você abre uma nova conta. Por quê? O score representa como está o seu nome na praça, com outras instituições. Então, por isso aquelas pessoas que têm um score elevado, elas têm muito mais possibilidade de conseguir um cartão de crédito, de conseguir um limite alto logo que ela abre uma conta em uma instituição. O que isso significa? Imagine que você abre o banco no Bradesco. O Bradesco ele não sabe qual que é o seu histórico bancário, qual que é o seu histórico financeiro para te conceder um limite, por exemplo, de 10, 15, 20, para te conceder um cartão Black, um cartão Platinum. Ele não sabe qual que é esse seu histórico, porque você nunca teve conta no Bradesco e só está tendo essa conta agora. Então, eles vão olhar nos birôs de crédito, que eles vão ter os birôs de crédito têm esse score, representando a sua pontuação na praça, e daí com esse valor, o Bradesco, por exemplo, para um novo cliente, você no caso, ele vai conseguir analisar, o score do Marcelo, ele é bem elevado, ele é 900, então o que isso significa? Que ele paga as coisas em dia, que ele já tem um bom nome financeiro, né, na praça, as outras instituições bancárias provavelmente confiam nele. Então, para o Marcelo que tem score 900, e eu nunca tive nenhum relacionamento com ele, e o Marcelo nunca teve conta aqui, eu posso conceder um cartão Platinum
um cartão Black, se a renda dele couber no cartão Black, eu posso conceder isso. Por quê? Porque ele já tem um nome bom na praça, ele já paga tudo certinho, ele já tem um score elevado. Agora, se eu, com a minha mesma renda, tiver um score de 100, um score muito baixo, mesmo que eu tenha uma renda elevada, eu não vou conseguir ter um cartão de crédito interessante, porque naquele banco eu ainda não tenho um rate bancário, não tenho um relacionamento bancário desenvolvido. E daí eles vão analisar puramente pelo meu score para me conceder um primeiro cartão de crédito e um primeiro limite. Então, você trabalhar o seu score é interessante para aumentar os seus limites, mas quando a gente olha somente naquela perspectiva de novos bancos que você vai precisar abrir a conta e vai solicitar novos cartões. Se você já tem um banco que você já tem um relacionamento 4, 5, 2 anos, o score dificilmente vai influenciar para você conseguir aumentar o seu limite ou então conseguir novos cartões de crédito. Como aqui a gente está falando de aumento de limite, ele vai dificilmente influenciar para isso, tá? Pode ser um motivo para o seu gerente fazer uma defesa para aumentar o seu limite ou então aumentar fazer um upgrade do seu cartão de crédito, pode ser colocado na defesa que o seu gerente vai fazer. O cliente, quando vem a resposta da mesa de crédito negando a sua solicitação de cartão de crédito, o gerente pode fazer essa defesa falando que o seu score, por exemplo, é acima de 700. Para conseguir os cartões mais tops do mercado, você só precisa ter um score de 700, tá? Então, com essa defesa, acaba sendo um atributo a mais para você, para depois, quando esse recurso for enviado para a mesa de crédito novamente daquele banco, eles consigam aprovar ele para você porque o seu gerente fez uma boa defesa, tá? Então, o score aqui ficou em quinto ponto. Qual que vai ser o último agora? O último ponto, ele parece que não é importante, mas ele é tão importante quanto, que é solicite ao seu gerente. Solicite ao seu gerente o aumento do limite. Eu vou dar o meu histórico aqui para vocês. Eu vou deixar alguns prints rolando aqui ou aqui desse lado, mas é basicamente o seguinte. Em 2024, em junho ou julho de 2024, vou deixar um print aqui, eu solicitei um cartão de crédito do Bradesco, Bradesco Prime Visa Infinity. Foi aprovado. Então foi meu primeiro cartão de crédito da minha agência Prime do Bradesco. Foi o meu primeiro cartão lá. Já foi logo um Visa Infinity, tá tudo bem. O meu cartão, se eu não me engano, ele veio com 20 ou 25, 26 mil de limite. Era um limite, assim, interessante. Eu não ia usar ele na sua totalidade naquele momento, mas estava interessante ali logo de cara. E o que aconteceu? Em menos de 6 meses, agora eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2025, em menos de 6 meses, esse meu limite já passou, já chegou em 150 mil reais. Por quê? Eu apliquei basicamente tudo isso que eu falei para vocês. Eu atualizei a minha renda dentro do Bradesco, eu utilizei esse cartão de crédito, utilizei bastante esse cartão de crédito, eu tive foco, eu mantive eu mantive todo o meu principal relacionamento, todos os meus principais cartões de crédito, que nesse caso eu queria tornar esse Bradesco Visa Infinity principal, eu mantive eles no Bradesco. Eu tinha outros cartões com mais de 100 mil de limite que eu não estava utilizando. Então eu falei, na verdade, então eu pensei, cara, eu já tenho cartões com mais de 100 mil de limite, mas esses cartões estão impedindo para que eu consiga aumentar o limite do meu Visa Infinity. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar os meus cartões que eu não estou utilizando e eles têm 100 mil, 90 mil de limite, eu vou cancelar eles porque uma vez que eu não estou utilizando para nada, eles não estão fazendo parte de nenhuma estratégia minha, não tem por que eu manter, sendo que eles estão me prejudicando para conseguir melhores cartões e melhores limites. Então eu foquei nisso e cancelei eles. Trabalhei o meu rate bancário, executei lá várias coisas, né? Analisei o meu relatório do Bacen, analisei o meu comprometimento lá no Banco Central, aumentei o meu rate bancário com as 10 etapas lá que eu falei para vocês. Tudo isso aqui tá dentro de um treinamento método Black, tá? O meu score, apesar de eu ter um score elevado, ele não influencia para esse caso, porque o meu rate, meu relacionamento com o Bradesco, ele já vem desde 2023, se eu não me engano, mas eu não tive até nenhum momento. Desde 2023 eu não tive cartão de crédito no Bradesco Prime. Então eu fiquei 1 ano e meio tendo conta na agência, utilizando ela, só que sem nenhum cartão de crédito, porque eu utilizava outros cartões de crédito. Eu tinha outros cartões de crédito melhores e ele não via sentido solicitar mais um para gerente. Então, eu trabalhei o meu rating lá, mas não solicitei nenhum cartão de crédito. O meu score não teve tanta influência, apesar dele ser mais de 900, acho que era 990, 991, 981, tá? E fui solicitando. Em junho foi aprovado nesse cartão. No mesmo mês que foi solicitado, ele chegou, passou 1 ou 2 semanas, eu já falei com a minha gerente, esse cartão foi aprovado para mim, só que aqui no meu aplicativo tá aparecendo outro cartão aprovado, que era o Amex TPC, Mastercard Black, todos os moleques do Bradesco estavam aparecendo aprovados para mim, só bastava eu solicitar. E daí o que eu fiz? Eu falei para ela, tá aprovado lá com 20 mil reais de limite. Eu não quero, por exemplo, solicitar eles, mas eu queria te pedir um favor. Esses 20 mil reais você consegue colocar no meu Bradesco Visa Infinity, que já estão liberados? Aí ela conseguiu. Aí, por exemplo,
O meu primeiro limite que eu falei foi mais ou menos, vamos supor, 25 mil. Ele foi depois para 35 ou 40, depois 35 ou 40, e depois de uns 2, 3 meses, que já agora no final do ano, já estava em outubro, novembro, eu pedi mais um aumento de limite. Ó, eu estava utilizando bastante o cartão, né, com algumas estratégias de milhas, etc. Eu utilizando bastante, e daí pedi mais um aumento de limite, e a gerente me falou, vou solicitar, vamos ver o que vai acontecer. Nessa solicitação, de 40 foi para 150 mil, tá? Então, não foi simplesmente solicitar o cartão e solicitar o aumento de limite, foi fazer isso aqui, ó. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A etapa 3, a etapa 4, eu considero uma das mais principais, porque se você não consegue analisar o seu contexto, que eu falei do foco, da sua análise do relatório, comprometimento no Bacen, no Banco Central, e não melhorar o seu rating bancário, dificilmente você vai conseguir um limite maior, um cartão melhor dentro daquele banco, tá? Então, pessoal, basicamente essas aqui são as 6 etapas do que eu faria para aumentar os meus limites e até, de fato, conseguir melhores cartões de crédito em 2025. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de outros que estão passando aqui para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse formato, deixe seu comentário, seu curtir, enfim. Muito obrigado se você ficou até o final. Espero te ver em um próximo vídeo. Fica com Deus e até uma próxima.